Certinho. Ó, no meu relógio girou, então, 2h10. Então, pessoal, vamos oficialmente abrir a sessão. Hoje, como vocês sabem, é um seminário sobre física nuclear, né, da linha teórica de física nuclear. O Vitor foi aluno do professor Arturo, então o professor Arturo é que vai fazer as honras da casa. Né? Conhece o Vitor, né? Desde 10 anos de idade. Então, professor Arturo, por favor, comande os trabalhos hoje. Me dê uma folga. Muito obrigado, professor André. Boa tarde a todos, todas. Bem-vindos. Eu agradeço a cada um de vocês a sua participação neste seminário. Nós sabemos que temos uma vida muito atrapalhada, cheia de compromissos. A veces bons, a veces ruins, mas compromissos afins, né? Vou apresentar aqui brevemente a trajetória do nosso colega, né? Agora é nosso colega Vitor, que ele começou aqui, fez a graduação aqui na UESC, fez 2 anos de iniciação científica comigo. Ele começou estudando modelos nucleares, bem pesado, do lado da dureza da física nuclear, estudando modelos de BCS, aproximações de BCS. Posteriormente, ele entrou, ele havia começado a licenciatura, depois passou para bacharelado. Ele entrou no mestrado, nesse tempo no Profísica, acho que foi por 2015. Sendo mestrando, ele teve bolsa da FAPESB, continuou trabalhando com modelos de estrutura nuclear aplicados a decaimento duplo beta, e como a gente ainda não tinha conseguido, e espero que dentro de pouco a gente consiga, o doutorado aqui em nosso Profísica, ele foi fazer o doutorado na UERJ, Estadual de Rio de Janeiro, sobre supervisão de um colega argentino também, professor Marcelo Chiapparini, así que Víctor sufrió, digamos, o portuñol todo ese tiempo. Y ele terminou lá, trabalhou um tempinho lá no Rio, veio fazer um pós-doc após a pandemia e tudo isso aqui na UESC ano passado, e atualmente ele é professor substituto na UFRB. Assim que o trabalho de Víctor, eu quero ressaltar que é um fruto, digamos, essa apresentação, de tentar fazer aumentar os laços que existem entre alunos da graduação e os alunos e os professores. É importante ressaltar o trabalho que está fazendo nosso assessor de comunicação para refortalecer os laços que existem entre discentes, entre graduandos e os mesmos professores. Assim que isso é um fruto, uma coisa muito boa, e espero que o seminário, acho, do ponto de vista que foi feito falado, vai ser dentro de todo entendível para a grande quantidade de nosso público assistente, mas a gente sempre termina tendo uma coisa, outra não, mas espero que seja de bom gosto para todos vocês, tá? Eu deixo então comigo. Muito obrigado, pessoal. Eu estou com você, Vitor. Certo. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o Vitor, como o Arthur falou, eu agradeço o convite do Profísica. Eu vou partilhar minha tela. Vocês me confirmam se vocês vão conseguir. Só um minuto. Vocês conseguem ver minha tela? Só preciso de uma confirmação que agora eu não consigo ver mais nada, né? Sim. Ótimo. Ótimo, então. Bem, então, hoje eu vim aqui para nesse seminário, nesse breve seminário, falar um pouco, né, sobre o meu objeto de estudo aí já de muito tempo, como o Arthur falou, né? Já tem bastante tempo que a gente está estudando esse tipo de transição, e tentando elaborar aí novos modelos ou implementar modelos nucleares antigos para tentar se encaixar nesse tipo de transição, né? E tentar trazer, né, a importância desse decaimento, dessa transição nuclear na física atual.
Então, essencialmente, aqui o objetivo é mais mostrar, né, apresentar as ideias centrais aí do processo em si. Bem, vamos lá. Decaimento beta duplo sem emissão de neutrinos, né? Mecanismo para a física além do modelo padrão. Isso vai fazer um pouco de sentido no decorrer da apresentação. Então, antes de falar de decaimento em si, ou de transições nucleares, é interessante que a gente tenha o conhecimento do como é visto o núcleo, né? E aqui, ao longo de todo esse trabalho, nós vamos ver o núcleo sendo constituído por prótons e nêutrons, né? Se eu penso em toda a gama de núcleos existentes, né, já conhecidos e os que ainda vão ser conhecidos, eles, em geral, eles ficam distribuídos num plano cartesiano, né, esse plano aqui presente na figura 1, onde eu tenho aí no eixo vertical o número de prótons e no eixo horizontal o número de nêutrons. Tá? Então, a princípio, todos os núcleos conhecidos estão aqui, na chamada carta de Euclídeo. Seria um análogo aí da tabela periódica, né? Acho que todos já tiveram contato. Então, em geral, todos os núcleos, em princípio, os que estão na região escura aqui são ditos estáveis, né? E tudo que está ao redor, geral, esses amarelos, esses blocos amarelos, eu tenho aí núcleos instáveis. E a ideia em si de qualquer processo nuclear, de qualquer decaimento, é que o núcleo que ora antes era instável passe ou tente buscar essa estabilidade, né? E o agente, como posso dizer assim, a interação responsável por esse tipo de transição é a interação fraca, ou interação nuclear fraca. Então, a todo momento, né, é interessante que fique bem claro isso, nós vamos olhar o núcleo como se ele fosse constituído por prótons e nêutrons, e eles não tivessem subdivisões, né? Então, aqui vai operar, né, a eletrodinâmica quântica, e vamos trabalhar com hamiltoniano eletrofraco, né? Em geral, esse hamiltoniano ele vai ter aí uma densidade de corrente associada a leptons e uma densidade de corrente associada a hadrons, no caso. Em geral, como o objeto de estudo, né, que a gente vai apresentar aqui está associado a transições, a processos de decaimento, eu tenho aí a interação fraca como agente central, né? E aí, quais são os processos com troca de carga que a interação fraca, né, vamos dizer assim, que ela possibilita que aconteça ali no interior do núcleo, né? Eu tenho aqui essa figurinha aqui para mostrar que eu posso ter um decaimento beta ou um decaimento beta menos, né? Se eu saio de um núcleo e decaio num núcleo com um número de prótons, uma unidade maior, né? Uma unidade maior do que o anterior, né? Ou eu posso ter o análogo a isso, seria um espalhamento de neutrino com o núcleo, né? Se eu jogo um neutrino em direção ao núcleo, ele vai ao núcleo final, que também vai ter uma unidade a mais no número de próton. Então, seria algo similar ao decaimento beta simples em si, né? Eu posso ter aí transições de excitação, que seria o neutrino ele poderia entrar em contato com o núcleo, excitar o núcleo, levar a um estado excitado, e essa desexcitação ele emitiria aí uma radiação gama. Então também tem um processo elétrico, eletromagnético aí que acontece também dentro do núcleo. Em geral, quando a gente fala em interação fraca, na verdade é a interação eletrofraca, né? Você tem a junção aí dessas duas grandes campos da física, e eles vão ser a chave, né, de todo o estudo. Com relação à interação forte, a princípio aqui a gente não leva em conta
né? Em nenhum momento a gente vai olhar os prótons, os nêutrons, como sendo constituído por quarks, né? Então, a princípio, a gente vai visualizar, né, o núcleo constituído por prótons e nêutrons. E todos esses processos, eles poderiam acontecer, né? A princípio, um decaimento beta, né? Se eu pego uma cadeia isobárica seria constituída por elementos que tenham a mesma massa, por exemplo, eu tenho vários números atômicos diferentes aqui, mas que todos têm a mesma massa, que seria a massa de 130, né? A massa aqui é a soma do número de prótons e do número de nêutrons. Se eu faço um plot, né, do excesso de massa de cada um desses isóbaros, né, esse fenômeno desse observado por Gelpmeyer, né, e o Heisenberg também, eles notaram que, por mais que eles tinham a mesma massa, eles não conseguiam ter a mesma energia devido ao fato de ter um número atômico diferente, né? São números atômicos diferentes. E se eu coloco essa energia, né, de cada um desses átomos, desses núcleos, eles ficariam distribuídos aí em duas parábolas, as chamadas parábolas de massa. Nessas parábolas de massa, fica claro, ou melhor, vai ficar claro, que os núcleos que estão na parábola de cima, esse núcleo que está aqui na parábola azul, ele tem acesso permitido ao núcleo que está na parábola preta em si. Essencialmente, o decaimento ele vai acontecer se houver ali se não houver um bloqueio energético, né? O que seria um bloqueio energético? Eu tenho um núcleo que decai sempre num núcleo que tem menor energia do que ele, né? Então, a tendência dos núcleos instáveis é ir para um núcleo de menor energia, né? E todas as cadeias isobáricas vai haver ali um núcleo, né? Se você olhar nessa tabelinha aqui, vai haver um núcleo aqui na linha preta que é dito estável. Então, se eu pego uma cadeia isobárica de 130, posso ter transições aí nucleares ou decrementos, né? No nosso caso aqui é decremento beta, porque eu estou alterando o número de próton e de nêutron, né? Um nêutron se converte no próton, decremento beta menos. Vai ter transições nesse sentido da esquerda para a direita, e um núcleo, um próton se transformando no nêutron, seria associado ao decremento beta mais uma dupla captura, né? Ou uma captura eletrônica em si. Só que o que acontece é que na região de estabilidade dessas cadeias isobáricas, né, em algumas específicas, aqui na cadeia do 130, eu tenho uma transição que não é permitida, né? Percebam que o telúrio 130, ele não tem acesso ao índio, porque ele está numa região de maior energia, né? Então, isso aqui faz com que haja aí um bloqueio energético. No entanto, o próximo núcleo, caso xenônio, ele tem aí acesso permitido, né? Ou seja, o telúrio, ele não consegue decair por beta menos para o índio, mas ele consegue fazer aí uma transição dupla, né? Dois decaimentos beta sucessivos para o xenônio em si. Essa observação, né, a princípio teórica, foi feita por Gelpmeyer, né? E a ideia central, antes de prever esse tipo de situação, foi que eles perceberam que quando o núcleo chegava próximo da estabilidade, ele demorava muito tempo para decair, tempo fora do normal, né? E aí eles começaram a perceber que existe aí uma transição dupla, e essa transição é muito lenta. Mas é muito lenta mesmo, é uma transição que tem uma meia-vida aí na ordem de tempos geológicos, né? Estou falando de um tempo para decair aqui na ordem de 10 a 20, 21, 22 anos, né? Dependendo do núcleo em si.
Bem, a princípio seriam 2 decaimentos beta simples sucessivos, né? O decaimento beta simples é um decaimento beta simples menos um nêutron se transforma num próton, então você vai ver aqui uma unidade a menos no nêutron, uma unidade a mais no próton, e isso vai ser acompanhado aí de um elétron e um antineutrino. É interessante perceber que na transição final, no estado final, né, eu tenho aqui uma partícula e uma antipartícula. Não com o mesmo sabor, mas eu tenho um elétron e um antineutrino, né? Então, o número de leptons na transição, ele se mantém. Ou seja, eu não tenho leptons, eu não tenho elétron e nem neutrino no início, e no final, o número de leptons do elétron é 1 e do antineutrino é -1, isso acaba virando 0 também. Então, eu tenho aqui um decaimento que mantém o número de leptons na transição, tanto no início quanto no fim. E isso é permitido no modelo padrão, né? Então, a característica essencial aqui é que esse tipo de decaimento ele demora muito para acontecer, né? E tem como característica predominante a distinção aí entre o neutrino e o antineutrino, essencialmente, né? O neutrino, a diferença entre o neutrino e o antineutrino vai ser dada pelo número leptônico, né? O número leptônico do neutrino é 1 e o número leptônico do antineutrino é -1. É a única distinção entre os dois, porque essa partícula, adiantando aqui, essa partícula, o neutrino eletrônico, eles não têm carga, né? Todos eles têm o mesmo spin, não tem, a princípio, foi postulado como se não tivesse massa. Então, eu não teria como distinguir o neutrino pela carga, como a gente tem como o elétron e o próton, nem com a massa e nem com o spin. Então, o que distingue o neutrino de sua antipartícula seria esse número leptônico. Então, no modelo padrão, como é conhecido hoje, né, o neutrino ele é apresentado aí em forma de 3 sabores: neutrino do elétron, neutrino do muon, neutrino do tau. Esses 3 sabores eles vão interagir por intermédio da interação fraca, né? E a única a distinção, a distinguir o neutrino do antineutrino, está essencialmente aí no número leptônico, essencialmente. O que acontece é que o Edwin Majorana, né, ele postulou, logo após, que o neutrino ele poderia ser aí, né, o mesmo que o antineutrino, né? Não haveria distinção entre a partícula e a antipartícula do neutrino. Se isso acontecer, né, se eu volto lá para a transição, para o decaimento beta duplo com emissão de neutrinos, estudado pela Maia, né, os neutrinos e os antineutrinos se aniquilariam na transição, uma vez que não haveria distinção entre eles, né? Só que essa aniquilação ela tem que acontecer com algumas exigências, como, por exemplo, eles deveriam possuir a mesma velocidade, né? De modo tal que o neutrino emitido por um nêutron, um decaimento beta menos, fosse absorvido, né, por outro nêutron dentro do núcleo, né? Isso faria com que haveria uma aniquilação desses dois caras, uma vez que eles seriam idênticos, né? Essa é postulado. E eu teria uma transição que não tem aí neutrinos no estado final. A princípio, é um decaimento teórico, né? Não foi detectado ainda, mas existe uma briga, um investimento gigantesco aí para tentar detectá-lo, porque esse tipo de processo ele pode responder algumas coisas, algumas questões que ainda estão em abertas, como, por exemplo, a natureza do neutrino. O neutrino é uma partícula de Dirac ou é uma partícula de Majorana? Essencialmente, o neutrino é o mesmo que o antineutrino, ou o neutrino e o antineutrino são partículas diferentes, né? E uma outra coisa mais interessante é que ainda que eu teria um decaimento, né, uma transição nuclear, acontecendo na natureza sem ter o equilíbrio de matéria e antimatéria, né? Percebam que eu não tenho leptons no estado inicial, e eu tenho aí
2 leptons no estado final, né? Ou seja, a diferença de número leptônico entre o estado inicial e final é de 2 unidades. Ou seja, eu tenho um processo, eu teria um processo nuclear acontecendo, onde não haveria ali a antimatéria para equilibrar a transição, né? E aí os cientistas associam esse tipo de processo, ou esse tipo de transição, com uma tentativa de explicar, por exemplo, por que no universo tem mais matéria do que a antimatéria, né? Ou não consigo detectar mais matéria do que a antimatéria em si. Será que está associado ao mecanismo do neutrino em si, né? Uma outra questão é a geração de massa, né? Porque se você olha para os outros neutrinos, o neutrino do Mu e o neutrino do Tau, eles têm uma massa elevada, né? Tem 0,16 MeVs ou 15 MeVs, então eles são mais instáveis, né? São mais instáveis e decaem. Já o neutrino do elétron, como foi postulado, ele, a princípio, sem massa. Aqui gera assim uma questão de que pode haver massa, e se houver massa, né, ele seria aí uma partícula de Majorana, né, em si. Então, a ideia central desse tipo de decaimento é que ele vem violando o modelo padrão, né, violando o modelo padrão no sentido da natureza em si, né, eu teria um neutrino que, sim, haveria massa, ele tem massa, né, isso já foi mostrado aí nos experimentos de oscilações de neutrino, que há oscilações entre os sabores, né, e se há oscilação entre esses sabores, isso só acontece por conta da existência de uma massa em si, uma massa atrelada à partícula, e a ideia é essa questão da violação do número de leptons, né? Que isso fere aí também o modelo padrão de partículas elementares. Mas não é um ferir, né? Na realidade, eles sugerem que deveria se fazer extensões, né? E se você olhar na literatura, todas as extensões, né, elas direcionam vamos colocar massa no neutrino em si. O neutrino é uma partícula massiva, né, ou uma partícula de Majorana em si. Essencialmente é isso. E o mais interessante aqui é o fato da meia-vida desse decaimento estar conectada com a massa efetiva do neutrino. Isso, se você tiver, né, se você pensar ali na interação fraca, tendo correntes leptônicas sempre esquerdas ou direitas, né, a princípio. Apesar de que as correntes direitas para neutrino não também está fora do modelo padrão, né? Então, teria uma série de implicações, né, associadas a se conseguisse comprovar ou detectar esse tipo de transição, ou comprovar que o neutrino é uma partícula ou um férmio de Majorana em si. E aí, onde é que entra a física nuclear, né? A física nuclear vai entrar aqui no cálculo da vida média, né? E essa vida média ela vai estar associada, vai estar relacionada com a massa efetiva do neutrino. É importante frisar que essa massa efetiva ela não está, ela não é obtida lá nos experimentos de oscilações. Lá só se consegue encontrar as diferenças quadráticas de massa, né? Não a massa efetiva do neutrino em si. Só que o problema é que, qual é o jogo aqui, né? Os experimentais, eles tentam detectar o decaimento, o processo, então eles tentam medir a vida média, né? E aí, os físicos nucleares, onde a física nuclear vai entrar, em quantificar aqui, computar os elementos de matriz nuclear, né? Eles são ingredientes essenciais para que você consiga, assim, mesmo tendo em mãos, né, a vida média, poder estimar aí uma massa para o neutrino em si. Esse fator do espaço de fase, né, se você lembrar lá prestar atenção aqui na interação fraca, você tem 2 contribuições. Você tem uma parte dos leptons que saem do núcleo e tem uma parte do hadron, né, que são os nucleons dentro do núcleo em si. Então, aqui, esse fator do espaço de fase está associado à parte leptônica,
em geral, se consegue encontrá-los, né, resolvendo a equação de Dirac dentro de um potencial colombiano aí, e aí você consegue extrair essas funções de ondas leptônicas e estimar aí o valor do fator de fase, né? Se você fazer sanduíche com a interação fraca, você consegue ter esse valor, né? Já a parte nuclear está associado aos elementos de matriz da parte puramente hadrônica, da interação fraca. E é aqui que a gente entra, né? Só que antes disso, foi destaque, há uns 3 ou 4 anos atrás, né? A caçada por neutrino, uma manchetezinha lá na revista, na American Physics Society, né? Onde ele aponta aí 4 grandes laboratórios no mundo. Aqui eu coloquei o nome de 3, mas o outro seria um laboratório na Itália, que buscam detectar esse tipo de transição. Só que o problema, se você olha para essa imagem aqui, né, como é que seria o processo de detecção? Eu olho para a transição, percebam que os neutrinos são aniquilados, e a única coisa que fica para ser detectada são as energias desses 2 elétrons juntos, né? Então, o detector, num laboratório desse, tenta pegar ali o ponto em que os 2 elétrons emitidos pelo núcleo apresentam ali a energia, e a energia vai ser a energia do próprio decaimento, né? Se você olhar aqui no núcleo inicial e o núcleo final, a diferença de energia entre os dois vai ser exatamente a energia que os elétrons juntos vão carregar. Então, essencialmente, esses laboratórios, eles buscam detectar esse pico de energia. Só que o problema é que ele é muito pequeno comparado aí à resolução, né? Se você olhar, seria esse pontinho vermelho aqui, né, comparado ao de 2 neutrinos, que já foi detectado para uns 12 núcleos, essencialmente. Então, teria que ter um detector sensível o bastante para poder detectar esse pontinho no mar de fundo. Isso é bastante complicado, tanto que eles não conseguiram detectar até hoje, mas há incentivos aí, né, para tentar melhorar, né, a sensibilidade dos detectores, e aí tem algumas características, como eu tenho que aumentar a quantidade de núcleo ativo dentro do detector, né? Por mais que eles sejam aí 3 laboratórios diferentes em si, né? O procedimento de detecção é essencialmente o mesmo, né? Ele vai tentar medir ali essa energia dos 2 elétrons juntos que saem no decaimento. O Majorana Demonstration e o JEDA Experiment, eles usam como núcleo ativo o germânio, né? Inclusive, no próprio site do JEDA, eles colocaram lá que estão querendo fazer uma colaboração com o seu rival, o Majorana, para tentar colocar aí 1 tonelada de núcleo ativo. E quando eu falo 1 tonelada, é algo muito comparado ao que se tem hoje, né? Que é 70 quilos, 60 quilos. Então, eles querem, acho que, apostar aí todas as fichas para tentar aumentar aí essa sensibilidade do detector para poder tentar encontrar nessa detecção. Mas, a princípio, são só tentativas, né? Não foi detectado ainda. Então, de maneira essencial, o problema de física nuclear aqui, nesse tipo de decaimento, ele está aqui no cálculo dos elementos de matriz nuclear, né? De maneira bem geral, independente do modelo de estrutura que você vai utilizar, né? Quando eu faço o sanduíche, né, com o hamiltoniano eletrofraco, pensando só na parte hadrônica da transição, eu tenho aí para o decaimento beta duplo com 2 neutrinos essa estrutura, né, onde eu tenho aqui tem um esqueminha nessa figurinha aqui de baixo, onde eu tenho aqui o núcleo inicial seria o 0i, né? O núcleo final seria o 0f, seria essa função aqui, e ela está sanduichada aí, né, com os estados virtuais, né? Lembrem que esses estados aqui, eles não são acessíveis, né, por conta do bloqueio energético. Aí eu teria aqui todos os estados virtuais, e a amplitude de transição, ela vai conectar o estado inicial ao estado final em si. Então, a estrutura, de maneira geral, é essa, né? O que interessa aqui
são os operadores, né? Os operadores que fazem essa mudança, né? Que seria ali o decaimento beta, converter o nêutron num próton. Então, tem que ter um operador que faça essa troca, né? Destruir um nêutron e construir um próton, ou o contrário, né? Destruir um próton e construir um nêutron num determinado estado, com um determinado spin, né? Então, essencialmente, os operadores são conhecidos. O problema de resolver esse tipo de coisa aqui está na função de onda, né? Como vai ser a função de onda do estado inicial, do estado final e do estado intermediário. Eu preciso dela para poder fazer o sanduíche aí. Em geral, essas expressões você encontra essencialmente fazendo a teoria de perturbações de segunda ordem, né? E na teoria de perturbações de segunda ordem do hamiltoniano eletrofrágil, né? Em si. Então, quando eu falo para vocês que o problema agora é identificar as funções de onda, né? E essas funções de onda elas vão surgir através de modelos, né? E esses modelos em si, eles no fundo eles não foram essencialmente criados em física nuclear, né? É aqui que a gente consegue perceber, né, como foi a troca, né, entre as outras áreas da física, como por exemplo um ponto de partida para tentar ter uma função de onda nuclear, precisa pensar em um hamiltoniano nuclear, e você vai precisar aí, né, diagonalizar esse hamiltoniano para você ter as suas autoenergias e suas autofunções, né? Só que o problema é que, se você pensa num núcleo, e um núcleo que tem esse decaimento beta como possibilidade de acontecer, geralmente é um núcleo médio, um núcleo pesado, né? O núcleo médio, o núcleo pesado, tem aí na ordem de 40, 50, 60 nucleons, ou seja, prótons e nêutrons que estão interagindo. Então, a princípio, o problema passa agora para um problema quântico de muitas partículas interagindo, né? Muitas partículas, 60, 70, e aí você não tem como resolver exatamente, né? Não consegue pegar a equação de Schrödinger e resolver exatamente, tem que fazer métodos aproximativos. Quais são as aproximações, né? Aí o cara vai lá em física atômica, eu tenho lá férmions, uns elétrons que estão interagindo. Elétrons são férmions, ok. No núcleo eu tenho prótons e nêutrons, eles são férmions também. Então será que eu posso usar o método que ele usa lá aqui? Então tá bom, vamos pegar. Pego o método de Hartree-Fock, por exemplo, né, e trago para a estrutura nuclear, e ao fazer isso, né, ao aplicar o método de Hartree-Fock, eu converto ali todos aqueles, toda a parte dos problemas de muitos corpos interagindo com o problema de muitos corpos que não estão interagindo, né? Só que o problema de se fazer isso é que você acaba perdendo ali uma parte da interação internuclear, né, entre nucleons, ou a interação que a gente chama de interação residual. E é aí que mora o grande problema aqui na estrutura, né? Como incluir interação residual? Então, em geral, recorre-se a outros campos. Eu pego a teoria da supercondutividade, emparelhamento, faço BCS, eu consigo incluir, por exemplo, o termo de curto alcance da interação residual. Mas aí o termo de longo alcance. Aí eu vou lá em oscilações de elétrons em superfícies de metais, tem lá o modelo de Randolph Phase Approximation, eu pego, trago para cá para a estrutura e começo a incluir esses termos em si, né? Então, aqui, de maneira geral, o nosso modelo vai ter como base uma base de BCS, né? Uma base seria ali a base lá de supercondutividade, e em cima dessa base eu vou fazer ou Randolph Phase Approximation, né, ou Tandrankov Approximation, a princípio, né? Aqui, os dois modelos que a gente utiliza para poder fazer esses cálculos estão esquematizados aqui nesse desenhozinho, né, onde os pontos pretos representam um decaimento beta menos acontecendo. Na verdade, eu tenho aqui um par, né, de quase partículas, né? Um nêutron um quase nêutron se convertendo no quase próton,
né? E isso é sanduichado com o mesmo acontecendo no estado final, indo para o estado intermediário, né? Onde aí a junção dos dois vai ter uma situação de 2 nêutrons indo a 2 prótons, ou o contrário, né? Ou o contrário. O outro modelo que a gente desenvolveu agora é o modelo de DC-QTDA, e aqui nesse modelo a gente inclui mais contribuições, né? Essencialmente, a gente vai ter uma função base, que vai ser uma função de onda construída sobre um vácuo de BCS também, mas as excitações são excitações de 2 e 4 quasi-partículas. O que isso significa? Né? Eu vou mostrar um desenho mais à frente, que acho que vai ficar mais claro aqui, né? Essencialmente, eu tenho um decaimento beta-menos acontecendo no núcleo inicial, diferente do modelo de QRPA, que você faz no núcleo inicial e final. Aqui eu faço as excitações todas sobre o núcleo inicial. Então, o núcleo inicial vai ter um par de quasi-partículas gerando aí, né? Um nêutron convertendo no próton e no estado intermediário. Novamente, um novo, né? Um novo operador associado ao decaimento beta-menos, para você ter 2 decaimentos betas associados. E eu vou levar em consideração nesse modelo todas as interações possíveis, né? Uma vez que eu tenho no núcleo prótons e nêutrons, eu vou levar em consideração a interação entre o nêutron com todos os outros nêutrons, o próton com todos os outros prótons, e a interação entre eles, né? Próton e nêutron, diferente da QRPA, que não leva esse tipo de interação, né? Ou seja, ele só leva em consideração a parte próton-nêutron. Aqui eu vou levar em consideração todas as contribuições em si. Então, a essência é essa, né? E aí, a partir desse modelo, eu vou ter aí uma função de onda, e essa função de onda vai me permitir, né, tanto no estado inicial, quanto no estado intermediário ou final, a fazer o cálculo, né, dessa transição, né, do numerador lá dos elementos de matriz. No caso do processo sem emissão de neutrinos, a coisa se complica um pouco. Por quê? Porque primeiro é a ordem de energia, né? Eu tenho uma ordem de energia em torno de 100 MeV nessa transição. Isso faz com que haja possibilidade de criação de outros multipolos no estado intermediários, diferentes de 0 e 1. Você poderia criar ali spins 2, 3, 4, 8, 10, dependendo do núcleo em questão e da quantidade de níveis que você está analisando. E, além disso, você vai ter que levar em consideração, né, o propagador do neutrino, né, que sai de um nêutron e vai em direção ao outro nêutron. Então, a situação fica um pouquinho mais delicada, e você vai, uma vez que a energia é maior, você vai ter que levar em consideração termos que antes não eram levados. Como, por exemplo, eu vou ter que incluir a contribuição de magnetismo fraco na densidade hadrônica e a contribuição de pseudo-escalar. No de 2 neutrinos, eu só tenho essencialmente as duas primeiras contribuições, o E vetorial ou E axial vetorial. Eu levo em consideração essas duas, e o elemento de matriz em si vai ser a soma, né, de todos esses termos. Aqui as psis são as funções de ondas dos nucleons em si, né? Então, no modelo de QRPA, a princípio, eu tenho aí que diagonalizar um hamiltoniano nuclear, que vai ser essencialmente um hamiltoniano de campo médio, né? A princípio BCS, né? Porque a gente faz sempre em base de quasi-partículas. Se você fizesse em termos de partícula e buraco, seria uma base de Rath-Fock, né? Mas aí, como você está fazendo em termos de quasi-partículas, a base, o campo médio vai ser um campo médio BCS, mais uma interação residual que vai ser diagonalizada em si. Então, a princípio, esse modelo tem uma restrição. Qual é a restrição? Esse modelo ele foi especialmente construído, designado para o decaimento beta simples, né? Aí, ao longo dos anos, né, os cientistas de estrutura nucleares foram adaptando o modelo para o decaimento beta duplo, né? O decaimento beta duplo são 2 betas sucessivos. Então, em regra, eu teria que usar aí 2 equações de QRPA sucessivas, né, ou uma sobre o núcleo inicial, né, e outra sobre o núcleo final, e eu conseguiria ter aí essas transições, né, para poder fazer lá o sanduíche em si.
A diagonalização vai acontecer através dessa equação, a equação de QRPA, onde esses ômegas aqui são as autoenergias, os autovalores, né, que estão associados às energias desses multipolos gerados aqui. Né? Esses multipolos podem ser gerados, né? No caso do decaimento beta duplo com 2 neutrinos, você vai gerar sempre multipolos 1 ou 0. Pode até aparecer com paridades negativas, mas aí são transições proibidas em si. Né? Essencialmente, essa seria a cara. Né? Só que o problema, lembrem que o objetivo do decaimento beta duplo é você conseguir descrever o núcleo final, os estados dos núcleos finais. Então, significa dizer que se, porventura, um determinado grupo de pesquisa está interessado em estudar esses estados aqui, significa dizer que ele vai ter que fazer uma outra equação de QRPA. Então, ele vai ter que, a princípio, seria um trabalho aí de resolver 3 equações de QRPA, 3 matrizinhas dessas aqui, né, essencialmente, para poder descrever aí essas energias do estado final. Lembrando que essa última seria uma transição sem troca de carga. Só construiria todos os estados excitados acima disso. O problema desse modelo é que a QRPA ela leva em conta algumas correlações. Né? Essas correlações elas podem levar em consideração ali núcleos que não participam da transição. Então, isso aqui pode ser um problema, né, para quem está estudando isso. O que seriam essas correlações, Vitor? Essencialmente, se você está fazendo aqui uma QRPA aqui no núcleo inicial, as correlações ela vai levar em consideração sempre os vizinhos associados a ela. E esse vizinho aqui não participa do decaimento beta, né? Só o de cá. Então, como tirar isso do jogo? Né? Então, esse tipo de correlação vai gerar aí, levar a esse tipo de funções que não estão participando essencialmente da transição em si. Né? Já no modelo de DCE-QTDA, que é o que a gente está trabalhando aí já há uns 2 ou 3 anos, essencialmente eu teria aí não haveria necessidade de aplicar, aplicar um estado intermediário para ter o final. Né? Você consegue descrever toda a transição em cima do estado inicial. E aí, para isso, eu faço uma excitação. Se eu quero ir ao estado intermediário, eu faço uma excitação de 2 quase-partículas, e se eu quero ir ao estado final, eu faço uma excitação de 4 quase-partículas. E aí a minha função ela vai ter mais ou menos essa cara. Né? Eu teria aí dois quase-prótons, né, acoplados a um J, 2 quase-nêutrons acoplados a um J do nêutron, e esses J's vão produzir aí o multipolo do estado final. Então, esse tipo de modelo, comparado à QRPA, além de ter como vantagem incluir, né, os hamiltonianos de próton-próton e nêutron-nêutron, né, ele consegue também descrever todos os núcleos, todos os estados finais. Né? Isso, de certa forma, pode ser vantajoso. Né? E uma outra coisa também que é que, no momento da implementação, nós consideramos também os princípios de Pauli para isso. Né? Então, essencialmente, isso facilita muito a situação. E eu não preciso ficar fazendo um jogo de equações de QRPA se eu quiser, por exemplo, estudar o estado 2+. Por exemplo, com a QRPA, se eu quisesse estudar esse estado nuclear aqui 2+, eu teria que fazer uma QRPA no inicial, uma QRPA no final, e uma outra QRPA no final sem troca de carga. Então, perceba o trabalho que isso produz. Já com esse modelo, eu simplesmente trabalho no núcleo inicial, e isso já me conduz ao núcleo final, né, com essa função de onda de 4 quase-partículas em si. Essencialmente, essa é uma das grandes vantagens, e é isso que a gente vai utilizar para quantificar os elementos de matriz, né, nuclear. Então, essencialmente, é quase partículas no final e vou ao estado que eu estou interessado em estudar, né, em si. Então, a princípio, né, uma vez que o campo médio vai aí a parte de BSS, a parte de emparelhamento, essa é ajustada, né, ajustada ao gap experimental aí, de modo que você consegue aí extrair as amplitudes de ocupação e desocupação desses estados, e isso, de um certo modo, vai ser carregado lá para a equação, para a resolução da matriz de QRPA.
E aí tem uns parâmetros que você vai ajustar e tudo mais, né? Não faz muito sentido falar disso aqui agora. A ideia central é você perceber a distinção, né, desses dois modelos, a vantagem que um tem em relação ao outro, né, quanto à física, quanto à facilidade, quanto à inclusão de parâmetros que não estão sendo levados em conta, né? E só um instante. Isso, de um certo modo, né, produz aí alguns benefícios, né? E os benefícios são equiparados aí à reprodução de valores dos elementos de matriz experimentais. Né? Essencialmente, como é que eu posso dizer aqui para vocês? O decaimento beta com 2 neutrinos, ele é medido experimentalmente, ele tem valores das minhas vidas. Se ele tem valores das minhas vidas, significa dizer que eu consigo ter referências experimentais para o elemento de matriz nuclear. É importante destacar que os elementos de matriz nuclear não são observáveis, né? Mas eles podem ser calculados, e aí a gente calcula, né, os elementos de matriz nuclear na transição de duplo beta, né, com 2 neutrinos, com emissão de 2 neutrinos em si. Com isso, eu consigo comparar, né, ver se consigo reproduzir o valor experimental do elemento de matriz. Se reproduz, né, ou chega próximo, isso, de certo modo, dá uma confiança à sua função de onda. Né? E aí, quando você vai lá para o modo de zero neutrino, você carrega essa função de onda e utiliza lá. Né? Essencialmente, esse é o processo que a gente faz. Né? Eu não conheço, eu não tenho nada de observável no zero neutrino, eu não sei quais são os valores das vidas médias, só simplesmente eu tenho limites, né? Limites inferiores. Ela vai ser maior que esse valor. Né? Então, eu não consigo, como é que eu posso dizer? Eu não consigo fixar, né, os parâmetros de um modo tal que a função de onda descreva um observável que eu não tenha. Então, o que eu faço? Eu olho para o decaimento com 2 neutrinos que tem, né, que tem a medida experimental. Eu sei que esse decaimento, só para mostrar aqui essa parte, eu sei que esses decaimentos envolvem, se tanto no de 0 neutrino quanto de 2 neutrinos, envolvem o mesmo estado andrônico, ou seja, o núcleo, se eu pego um germânio que decai no selênio, seja com 2 neutrinos, seja com 0 neutrinos, a parte nuclear em si é a mesma. Então, eu fixo a função de onda no que eu tenho como ajustar os parâmetros para reproduzir o elemento de matriz, né? E com essa função de onda fixada, eu trago essa função de onda para essa expressão, né? A função de onda do estado final, do estado intermediário, do estado inicial, e faço o cálculo dos elementos de matriz com 0 neutrinos. Né? Essencialmente, esse é o processo, né, que a gente aplica aqui. Só que existe um problema gigantesco aí. Primeiro, tem vários modelos nucleares que é aplicado a esse tipo de transição, todos de diversas estruturas com suas especificidades, uns levam em conta uma coisa, outros não levam e tudo mais. E quando eu vou olhar os resultados dos elementos de matriz, eu tenho uma distribuição muito grande, ou seja, eu tenho valores que, ora, por exemplo, aqui se eu olho para o germânio, ora estão aqui na casa de 2, mas ora estão na casa de 6, então tem uma diferença de praticamente 3, né? 3 vezes aí quando eu mudo o modelo. Então, como fixar ou como ter um cuidado sobre esses caras, né? Infelizmente, a gente não tem ainda, né? Ou seja, é interessante que a gente lembre lá da expressão da vida média. Se você quiser estimar a massa do neutrino, mesmo que o decaimento seja detectado, você precisa conhecer os elementos de matriz nuclear. E não é interessante que eles divirjam tanto, sejam muito diferentes quando se muda o modelo, né? O modelo que se está trabalhando em si. Então, isso aqui é um certo problema. Né? E um problema maior surgiu quando, por exemplo, a gente utiliza o modelo de QTDA, porque a gente vai ter elementos de matriz menores do que o que o pessoal está encontrando aqui, né? Mais à frente. Eu vou comentar um pouquinho disso um pouquinho mais à frente. Né? Então, essencialmente, com esses valores de elementos de matriz calculados, no caso aqui, com a QRPA, são esses quadradinhos roxos aqui para cada um dos núcleos, né?
Se eu tenho lá o limite inferior da vida média, eu posso estimar qual seria o maior valor que o neutrino poderia assumir em massa, né, através lá da formulinha da vida média. Né? E aí, fazendo isso, usando os fatores cinemáticos, né, e os elementos de matriz nuclear, eu consigo estimar aí a massa efetiva do neutrino, pelo menos no limite superior, né? Uma vez que eu não tenho o valor exato dessa vida média, né? Porque ele não foi detectado ainda. Se detectar e confirmar a vida média é essa, a gente vai conseguir ter um valor exato, mas vai depender também desse cara, né, do elemento de matriz nuclear. Então, não é algo tão simples ou trivial. Mas aqui, né, com esse modelo de QRPA, com essa faixa de valores aqui, esses quadradinhos, eu tenho aqui uma massa efetiva de neutrino que está aí na ordem de 10 eletronvolts, né, menor do que 10 eletronvolts. Isso já é grande comparado ao que se acredita. Mas eu também tenho outros 6 ou 0,8, então você vê que o cara oscila bastante de acordo com o núcleo que você está analisando em si. Mas aqui são só estimativas, né, a princípio. Então, se eu olho para o modelo de QTDA, esse modelo de 4 partículas, aqui eu tenho uma vantagem que, inclusive, foi surpresa para a gente, porque, imagine, eu tenho um Hamiltoniano, que estou levando em conta isso aqui, e eu estou encontrando funções de onda de 4 quasi-partículas que diagonalizam esse Hamiltoniano. Né? Então, quando eu faço isso, uma vez que eu tenho, né, todos os estados finais, inicial e intermediário, eu posso encontrar aí, né, a diferença de energia entre o núcleo final e o inicial. E quando eu faço esse tipo de conta, eu percebo que vai existir pontos, né, no quais o modelo em si identifica se aquele núcleo ele decai por beta menos ou beta mais, né, ou duplo beta menos ou duplo beta mais, ou uma dupla captura em si. Né? Isso, de certo modo, é muito interessante, porque você ninguém tem esse tipo de coisa. Né? Eu faço cálculo do decaimento do Q de reação para o duplo beta menos, né? Percebam que eu estou utilizando aqui nesse cálculo, essencialmente, são os potenciais químicos de próton e nêutron que saem da BCS e a autoenergia, né, o alto valor que vem da diagonalização. E quando eu faço isso aqui, para um determinado parâmetro da interação residual, eu tenho valores como mínimo positivos, né? Se o valor do Q de reação é positivo, já a princípio já vai. Germânio, sabemos que ele decai por duplo beta menos. Então, se eu faço o Q de reação ali, do duplo beta menos, tem que dar um valor maior do que zero, para ser uma transição permitida. E o modelo identifica isso, ele consegue identificar esse tipo de coisa em si. Né? Aqui eu tenho uma figurinha levando só para mostrar aqui o quão diferente, né, quando eu comparo o modelo da QRPA com esse modelo nosso, né, as contribuições de cada um dos multipolos. Que multipolos é esse? Todos os multipolos em estado intermediário. Né? Você tem o núcleo inicial, ele vai para o estado intermediário virtual, e eu tenho ali multipolos que podem de 0 a 10, tanto com paridade positiva quanto com paridade negativa, e eu consigo perceber que o modelo de QTDA, ele é muito suprimido, né, comparado ao QRPA. Então, isso aqui já nos indica que os elementos de matriz com esse modelo são muito menores do que com os modelos de QRPA e tudo mais em si, né. E aqui está um gráficozinho, ficou um pouquinho embaçado, mas acho que dá para perceber que os valores que a gente encontra são muito menores do que até mesmo os modelos de QRPA que a gente utilizou ou que outras pessoas utilizam no mundo. Isso aqui, a princípio, é um problema, porque você vai indo de contra tudo que está todo mundo mostrando. Só que se você... saiu um trabalho agora, ano passado, de um grupo que está fazendo, está usando teorias efetivas, né, ou cálculos ab initio. Essencialmente seria o quê? Você considerar não fazer nenhum tipo de aproximação, né? Você pega lá a Lagrangiana, você leva em conta a troca dos mesons entre os nucleons, em si constrói a função de onda, então é muito mais trabalhoso, requer um tempo computacional maior, são cálculos mais pesados, e o que eles encontram
essencialmente são valores muito pequenos, comparados ao que a gente tem. Então, isso de certa forma anima, porque esse modelo efetivo, a princípio, ele é mais confiável do que o modelo fenomenológico, né? Então, significa dizer que os nossos resultados estão sendo direcionados para esses cálculos efetivos. Não, os nossos cálculos não são efetivos, mas você tem essa tendência aí, né? E essa tendência aí, de certa forma, pode ser valorizada no futuro próximo. Então, com o modelo de TDA, inclusive, eu tenho elementos de massa efetiva de neutrino mais razoável, né? Porque, a princípio, não se acredita que... ele tem massa, mas não se acredita que ele vai ser mais que 1 eletronvolt, né? Vai ser da ordem de 500 milieletronvolts. Então, sempre essa faixa é pequenininho, mas como tem quantidade, faz uma certa diferença, né? Tem uma certa diferença em si. Então, aqui a massa efetiva, eu tenho ali na ordem de 1 eletronvolt, né, para o germânio, usando esse cálculo. Aqui são as contribuições de cada uma daquelas componentes, não faz muito sentido olhar para isso aqui. E uma outra característica é que se eu fixo a massa efetiva do neutrino em 1 eletronvolt, né, assumindo que esse aí seria o valor máximo para a massa efetiva do neutrino, eu vou ter aí o limite inferior, né, o valor mínimo da vida média, e as pontinhos vermelhos seriam valores mínimos, né, associados à vida média, e os pontos pretos e azuis, que são os nossos dois modelos que trabalhamos, eles estão acima desse valor, né? Então, isso, de certo modo, pode trazer um certo tipo de confiança. Não para todos os núcleos, né? Tem uns aqui que a princípio teve um problema com a TDA, né, que ele está abaixo do mínimo, mas em sua grande parte todos estão acima. Isso, de certo modo, pode... vocês têm um elemento de matriz muito pequeno. Mas ainda estamos acima do valor do limite inferior, né, mostrado pelo laboratório em si. Então, essencialmente é isso. E aqui, a última figurinha, só para poder a gente destacar uma característica, é que sempre que, quando você tem um campo médio e vai tratar um problema de muitos corpos, e você faz aproximações para tentar amenizar ou deixar aquele problema um pouco solúvel, você acaba rompendo aí algumas simetrias, né? Como, por exemplo, se você pega um hamiltoniano e faz uma transformação de partículas em quase partículas, você está quebrando aí o número de partículas, né, dentro desse modelo. De certo modo, você acaba quebrando ali, né, a simetria, né, o que a gente chama de simetria S4, né, desse hamiltoniano em si, né. Então, por exemplo, a BCS, quando você faz um cálculo de BCS da densidade, da amplitude de transição, todas as amplitudes de transições, é esperado encontrar essas quebras, né? Vários picos, né? Que mostram que não há nada de simétrico. E quando eu introduzo a interação residual, né? Seja por TDA ou seja por RPA, você consegue perceber que uma parte da simetria está sendo restaurada. E eu tenho dois picos bem concentrados. Esses picos, eles recebem nomes, né? Se eu olho para esse esquemazinho aqui, olhando sempre para o estado final, né? Que é o caso desses gráficos aqui, eu tenho uma dupla ressonância de Bellman-Teller, né? Seria mais ou menos localizada aqui nessa região de 14, de 10, tudo mais. E aqui eu tenho um duplo estado análogo isobárico, que eles falam. Isso são sinais de que parte da simetria está sendo restaurada quando você inclui essas interações em si, né? Então, de maneira geral, né, pessoas, a ideia desse decaimento é mostrar que você consegue medir a massa efetiva do neutrino a partir dele, mas para se fazer isso, né, além de vencer o grande problema experimental, que é melhorar ali, né, a sensibilidade do detector para poder detectar ali aquele pequeno pico no meio de um grande fundo, né, de valores, uma dificuldade experimental. Além disso, vai existir também uma dificuldade teórica em estimar ou em calcular
a parte dos elementos de matriz da densidade de corrente hadrônica da interação fraca, né? Que elas são sensíveis ao modelo. Então, e eu preciso ter isso bem concretizado para poder se estimar, sim, uma massa efetiva de neutrino, né? E uma vez que essa massa efetiva foi estimada, a depender da ordem, né, você consegue responder questões que vão além do modelo padrão, né, como essa assimetria entre matéria e antimatéria, você tem problemas de neutrinos, por exemplo, tem eliticidade direita, você tem neutrinos direitos na interação fraca, você tem neutrinos esquerdos. Será que abre a porta para isso também? Né? Quais são os mecanismos de massa? O neutrino tem uma massa muito pequenininha, será que o mecanismo de produção de massa do neutrino é o mesmo do Higgs, a princípio? Tudo indica que não, né? Porque eu tenho três sabores de neutrinos, onde 2 são bem estáveis e tem uma massa considerável, e tem um que a princípio não tinha massa, agora está se apresentando com uma massa pequenininha, né, próxima aí na ordem de 1 elétron-volt. Uma vez que ele tem uma massa muito pequenininha, se esse caso é comprovado, significa dizer que ele é uma partícula mais estável, né? Se é uma partícula mais estável, significa dizer que eu consigo analisar, né, a estabilidade dessa partícula no cosmos em si, aí tem implicações cosmológicas, tem implicações astrofísicas e tudo mais, né? Então, a ideia central é o que esse decaimento em si pode proporcionar, caso seja detectado na física de hoje, né? Na maneira que a gente olha a física de partículas hoje. A ideia central seria essa. Né? Isso é o que eu tinha que falar para vocês hoje, né? Se tiver algum tipo de questionamento, pergunta, podem ficar à vontade. Se eu souber, eu vou responder. Oi? É isso, Vitor. Está me escutando? Estou, sim. Tá bom, então agradeço a apresentação. Eu agradeço a sua apresentação bastante esclarecedora. Então, deixo aberto para questões, tá? Pessoal, temos aí um tempinho ainda para fazer questionamentos. Aí, como o Victor falou, que se sinta à vontade, certo? Pode perguntar, certo? Se não saber, a gente se vira, tá bom? Pueden abrir el micrófono o preguntar ahí, si se sienten desconfortados, pueden preguntar por el bate-papo también, por el chat, tá bom? Ô, Vitor, que é Marcelo. Oi. Eu fiz uma pergunta no chat aí, foi assim, na teoria grossa, com o decaimento beta, né, nós consideramos alguns núcleos que têm maior probabilidade de decaimento beta, né, que são zonas proibidas. E tem aqueles núcleos com menor probabilidade, que são as zonas proibidas. Né? Eu queria saber o seguinte, esses núcleos que têm a primeira proibida e a primeira permitida, eles também podem decair por decaimento beta duplo sem emissão de neutrino? Então, é que o Q de reação seja positivo, né? Aí vai depender do núcleo que você está falando em específico, mas em geral, os núcleos que decaem, que têm possibilidade de decair por beta duplo, né, não são muitos, são poucos, né, comparado à carta de nucleídeos, eles decaem sempre na ordem de massa ali de, né, 40, 60 para cima, né, 150, 110, então tá na região ali da carta de núcleos médios, núcleos pesados em si, né? Essencialmente vai depender do núcleo que você está estudando em si, né? A princípio seria isso, né? Mas ok, tá bom, obrigado. Esse trabalho, né, eu acabei não comentando, esse trabalho ele é feito, né, já há bastante tempo, em colaboração aí com o pessoal de La Plata, são 2 professores da Universidade Nacional de La Plata, né, o Francisco Campucci e o César Barbeiro, tem o professor Cláudio, lá da Unesp, tem o Arturo, né, e a gente está aí trabalhando com isso já há um tempinho razoável. Então, aqui eu expresso todo o meu agradecimento a esses professores. Né? Ô, Vitor, aqui é o professor Mariva.
Não vou, Ô, professor. não vou fazer perguntas sobre o trabalho, que é fantástico. Não faz muito parabenizar depois desses anos todos aí, né? E ter feito parte inicialmente dessa sua caminhada, irmão. Parabéns, que Deus te abençoe. Obrigado, professor. Quem não sabe, o professor Marivaldo foi meu professor no segundo e no terceiro ano do ensino médio, né, lá no Colégio Militar. Então, eu sou muito grato a ele, porque, com certeza, a escolha de fazer física tem o dedo do professor Marivaldo. Pessoal, vou fazer uma pergunta aqui que é periférica, né? Primeiro, eu queria registrar aí a presença de ex-alunos aqui, né? Ver o Marivaldo aí, rapaz. Está ficando velho, Marivaldo. Muito bem, mas a minha pergunta tem a ver com, é bem periférica em relação ao que você faz, né? Só para uma curiosidade de quem é de outra área. Você mencionou brevemente sobre o problema da assimetria, né? Matéria e antimatéria. E aí eu te pergunto, como físico nuclear, se a sua visão do problema de matéria escura, né? Que a gente vê em várias escalas, em problemas astrofísicos, cosmológicos, se você acha que está diretamente relacionada a esse problema da assimetria, né? Matéria e antimatéria. Eu acredito que sim. A energia escura, a matéria escura, a princípio, eu acredito que os neutrinos, confirmando que os neutrinos são partículas de Majorana, né, praticamente aí em torno de 20%, 15%, provavelmente está associado a esses neutrinos, né, e o fato deles fazerem transições que não mantenham ali o equilíbrio entre os dois, né. Então, essencialmente, quando eu olho para o duplo beta, eu vejo que ele tem uma taxa de decaimento, uma meia-vida muito grande, né, em si, e acontece em vários núcleos ativos, né, como tem germânio, cálcio, zircônio, molibdênio e tudo mais, acontecendo a transição sem emissão de neutrino, é como se você estivesse gerando matéria sem a presença da antimatéria, né? Então, a princípio, eu acredito, sim, que está conectado, né? Mas eu não sei dizer se é verdade, se não é, se tem outros fatores, aí eu vou desconhecer. Obrigado, Vitor. Vitor, ¿está me escuchando? A una pregunta así para tú pensar, ¿no? Y que siempre va a hacer o árbitro, siempre hace ese tipo de preguntas, ¿no? Da revista. Partiendo do punto de que no tenemos una vida media medida experimental para el duplo decaimiento beta sin neutrinos. ¿Cómo tú puedes asegurar que el modelo que você está presentando agora é melhor que outro? Você entendeu a pergunta? Entendi. Fica complicado, né? Porque estaria na altura do que o modelo leva em consideração. Né? Se eu tenho um modelo que está levando em consideração a interação entre os constituintes, todos os constituintes, que eu estou fazendo aproximações que não provoquem tantas perdas, né? Ou ou que eu não faço tantas aproximações em si. Ou então, o fato de... Deixa eu pensar aqui. De você estar incluindo, por exemplo, o princípio de Pauli na função de onda, que muitos não incluem em si, né? Tá deixando ela antissimetrizada, bonitinha, por se tratar de férmions. Então, eu vou sempre olhar assim, o que o modelo está levando em conta, né? Independente do decaimento em si existir ou não, né? Mas o que ele leva em conta? Ele leva em conta isso, isso, isso. São termos pertinentes, né, à física. Então,
eu, a princípio, daria crédito a esse modelo. Né? Agora, quando ele não leva em conta, eu pensaria dessa forma, né? Certamente, claro que a gente quer que haja uma detecção, né? Para você conseguir saber o quão longe você está ou não do valor que é esperado, né? A princípio. Então, sempre buscamos o valor, o resultado do experimento, né? Uma coisa que eu aprendi com o pessoal de estrutura, né? Até hoje, no período do mestrado aí, né, pro doutorado com o Arturo, com o Marcelo, com o professor Francisco, é sempre ficar com o pé no experimento, né? Está acontecendo isso lá no laboratório. E aí, como é que a gente vai explicar esse tipo de coisa? O que eu vou levar em consideração? Funciona para todos os núcleos, mas então sempre olhar o que está acontecendo nos experimentos, né? Sempre olhar o que está acontecendo nos aceleradores. Né? No nosso caso, são aceleradores de baixa energia, né? Não de altas energias. Então, eu ficaria sempre com esse olhar, né? Olharia para o que o modelo em si está levando em consideração. E o que ele está perdendo quando ele deixa de levar em consideração outras coisas. Né? É um problema complexo, né? É um problema de muitos corpos interagindo, não como em matéria condensada, né? Que a gente tem muitos corpos interagindo de maneira finita. Vamos ter que usar aproximações para resolver esse tipo, para encontrar as funções de onda. E, de certo modo, quais aproximações você está usando? Eu olharia por esse sentido, por esse lado, né? Tá certo, Rico. Então, gente, então, um abraço, Marivaldo, hein? Um abraço aí para você também. Então, o André, eu agradeço a participação do povo. Deixo contigo a finalização da recepção dos colegas. Eu agradeço ao Arturo pela condução aí tranquila dos trabalhos, ao Victor pela apresentação também muito tranquila, muito informativa, né? Sobre esses processos aí nucleares. Agradecer a todos que compareceram ao segundo seminário da temporada de 2023. Né? Fiquem atentos, novos seminários vão ser programados brevemente e vocês vão ser comunicados.